Voltando ao segundo vídeo, porque avivamento, para um crente ser avivado dia e noite, noite e dia, 72 horas acordado, dormindo com Deus, isso é literal, que poucos nessa geração são literal o templo do Espírito Santo. Falar é fácil. Agora me mostra com teu poder e glória em Cristo Jesus na tua vida, onde tu chegar o céu se abrir, onde tu chegar a glória acontecer, seja ela de noite ou de dia ou de tarde, aonde for que tu tiver. Quero ver tu abrir o céu. Aí que eu quero ver se tu é templo do Espírito Santo mesmo. Orimex priua abadá, kiminox priua cobidal, porque muitos não entendem isso, porque meu povo tem caído, porque faltou, aleluia, o meu conhecimento e o meu poder. Orimex priua, são duas coisas distintas. O conhecimento é um papel escrito que um homem, mesmo que for a Bíblia inspirada por 40 homens em sentido de estudo, mas o poder fala de coisas ocultas, fala dos céus, fala coisa divina. E Deus não bota templo feita por mãos de homem, não era só referindo-se ao tempo que quando Salomão deixou as coisas discorrer, segundo da sua maneira, que se tornou um presunçoso. Não, isso é só uma resumição, não. Orimex priu acobidal, aleluia. Deus também fala da nossa vida espiritual. Oramax priu, o processo. Saulo, que no hebraico se torna grande, no grego, depois do processo se torna pequeno, depois que ele entrou no processo de 3 dias e 3 noites cego. Aí ele estava orando. O processo do teu deserto é para você orar, é para você jejuar, é para você viver uma vida santa em toda maneira de viver. É para você, aonde você chegar, os anjos poder se aproximar de você, porque você já estará numa performance como se fosse um deles, está na Bíblia, tá? Jesus disse que quando a gente chegar no céu, seremos como um anjo de Deus, falou lá não é verdade? Aleluia, né? Os membros do Sinédrio, porque uma parte acreditava em ressurreição, e o outro em anjo, e o outro não. Orimex priu acobidal, né? Aleluia, falaram sobre mulheres que geravam descendência, que morreu o seu marido, e agora? E lá no céu, resumição, de quem ela será o esposo. Aí ele falou que lá em cima ninguém é dado casamento, mas todos serão como anjos de Deus. Orimex priu acobidal. Então os anjos se aproximam quando ele encontra outro anjo, faz festa. A Bíblia cita que poderia, lá as 7 cartas, Deus chamar cada um. Vamos botar, por exemplo, uma expressão simbólica. Poderia ser o nome de um pastor daquele, Roberto, né, se você é, com toda consideração, se for teu nome, poderia ser João, poderia ser Mário, poderia ser Rodrigo, poderia ser Adriano, poderia ser Paulo, poderia ser Sérgio, lá o nome daqueles pastores, mas Deus não chamou pelo nome, não é verdade, genológico daqui da terra que o homem dá no cartório. Deus chamou pelos que irão de prestar conta a Deus, que os pastores como anjos perante o altar, porque todos que estão perante o altar de Deus não é carne, porque carne já traz uma certa inimizade com Deus. Poderia falar de Gálatas 5,16. Orimex priua cobidax praua aramaua prebitax priua. Então entenda isso, e Deus chama anjo. A carta que está o anjo da igreja de Filadélfia, de Esmirna, aramauas priua cobidauas priua amanacabadau, né? Laodiceia 3,17, né? Aquela pobre, cega, miserável, desgraçada e nu, porque Deus bateu a porta e eles não abriram a porta do templo para ele entrar. Confiaram mais na sua riqueza, nos seus médicos, nos seus que ali, na verdade, eram bons para os olhos, eram em tudo, as suas águas, em tudo que eles tinham de riqueza, mas não confiou e não entregou a sua vida para ser rico para com Deus. Muitos são assim, rico para com o homem, não é verdade? Orimex priua, mas pobre, não é verdade, para com Deus. Aramax priua, por quê? Falta é lá embaixo, a olaria. Deus não chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, sobe aqui que a olaria é aqui no monte. Não, é lá embaixo, desce, Orimex priu acobidaua, que lá na olaria eu falarei contigo. Por isso que Jesus estava no deserto, podendo dizer, como se fosse um vale. Orimex priu acabadau priu, foi lá que Deus o conduziu até o diabo, que o diabo levou para cima. O diabo quer levar para você falar com Deus para cima, mas Deus fala, para falar comigo você tem que estar embaixo. O max priu a poucos priu a cou que bidau a pro bidau a praua. Por isso que muitos estão errando por não conhecer a minha escritura e nem
o meu poder. Não seja nécio no entendimento, não seja louco no entendimento, como diz em Mateus 25, as 5 loucas, que cuida mais das coisas do mundo, mas não vigia e não protege, não é sentinela para com o fogo aceso e para com azeite e a reserva. Shomal a preme, cal a prebe, faux priu a pra, obidacá, bidocou, que bidox priu a cobidá. Vem aprender se você é humilde. Tem muita gente que muito melhor do que eu, tem muito mais ensino, mas também eu quero ver a presença de Deus na tua vida. Ensino por ensino, macumbeiro ensina, católico, maçonaria, satanista que tem todo o conhecimento. Agora eu quero ver levar a arca, camanau, a prebidau, a probidau, a xaramau, a preminax, priu, a cobidau. A arca é para todos, mas não é de todos, porque a arca não é de todos, porque todos querem fazer teatro. Se eu aqui fosse um sem vergonha, tivesse te dando ensinamento para você, dizendo que eu estou tirando teu arqueiro, e chega lá em casa ficar socado da televisão, em pornografia, ou ficasse até mesmo Oremex Priu, Acabadax Priu, em roda de escarnecedores, carnudo sem vergonha. Ô irmão, aí por isso que o diabo diz, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Aí ele poderia dizer, eu conheço Jesus e sei quem é esse homem aí. E ele sabe mesmo, porque ele está ao derredor, conhece a mim e você. Por isso que eu sempre desafio ele, para a minha oração, dete a glória de Deus na minha vida, que eu quero ver se tu é demônio mesmo. Tenta parar. Aí ele não vai parar. Sabe por causa de quê? Não falo isso para me exibir, para me exaltar, mas para você entender que o céu só está aberto para aqueles que abrem a sua vida para Jesus. O céu só está aberto para aqueles que vivem a vida santa em toda maneira de viver. Não é fazer teatro, em casa é a velha criatura, e na igreja parece que está adorando a Deus, por isso que os cultos estão ficando gelados, por isso